Zulu Romeo Alfa, um dos acidentes mais intrigantes que nós podemos estudar. E vamos comentar esse acidente. E esse acidente é uma aula que nós estamos disponibilizando, na realidade, um estudo de caso das nossas oficinas, encontros online, do nosso curso de perito aeronáutico, onde os alunos, após estudar esse caso, levando em consideração toda a teoria estudada no nosso curso EAD de perito aeronáutico, debatem nesses encontros, fundamentando e explicando as suas posições. Para mim, professor Calazans, é um grande prazer tê-los a bordo. Veremos então essa aula, que é um resultado, como já disse, do nosso curso, resultado também da parceria EBIANC, Instituto Professor Calazans e produção, edição, canal Piloto. Perito aeronáutico é uma aula do curso de perito aeronáutico. Então nós estamos disponibilizando e vamos ver do que se trata e como é que nós trabalhamos numa investigação jurídica. A investigação jurídica é diferente da investigação técnica. A investigação técnica é aquela realizada pelas autoridades aeronáuticas com fim de prevenção. A jurídica, estabelecida, ou melhor, prevista no 5.4.1 do anexo 13, é a investigação feita pelas autoridades judiciais com a finalidade de apuração de responsabilidade ou culpa. O acidente aéreo Papa Romeo, é a matrícula da aeronave, Zulu Romeo Alfa, ocorrido no dia 19 de março de 2016, com 7 vítimas fatais, ocorreu no campo de Marte. Essa aeronave, muito semelhante a El Caravan, né? É a primeira vez que eu vi assim, El Caravan? Não, mas não é El Caravan, é uma aeronave experimental. Eu vou frisar que é experimental porque isso tem uma relevância. Essa aeronave, após decolar no campo de Marte, era uma tarde de um sábado, estava uma temperatura elevada, e não logrou êxito na subida, vindo a se chocar com casas, né? Ali ao redor, ali no prolongamento da pista do campo de Marte, trazendo aí grandes prejuízos patrimoniais para os moradores, né? E uma pergunta que nós podemos até fazer, né? Quem é o responsável pela indenização desse acidente? Vamos ver como ele ocorreu. A finalidade aqui não é concluir nem apurar a responsabilidade. Os alunos do nosso curso de perito aeronáutico, curso de direito aeronáutico, vai fazer as suas considerações, nós marcamos uma data e aí sim, você como perito vai defender ou acusar, ou então defender a sua tese de quem deu causa ao acidente ou não. Esse acidente, ele tinha a bordo um grande empresário. Isso é importante a gente relatar porque investigação aeronáutica, ela depende de muitos fatores. E repercussão na mídia pode sim, não vou dizer que vai interferir na investigação, na cabeça dos investigadores, mas as repercussões, né, traz uma investigação especial, pode ter uma investigação de tal modo que os peritos que atuam no caso precisam atuar com mais cautela, porque surgem perguntas, uma vez que esses tipos de acidentes ficam mais expostos à mídia, trazem sim questionamentos diferentes. Se fosse um acidente que ocorreu lá na Amazônia onde ninguém sabia, então ele ocorre de uma determinada maneira, as perguntas são outras. Quando tem uma repercussão na mídia, cidade povoada, densamente povoada como São Paulo, um empresário importante, a repercussão é outra sim, ok? Então, os nossos alunos vão estudar esse caso, que eu vou apresentar, pontuando, sinalizando como você deve prosseguir, como é uma análise técnica e jurídica. Então, nós teremos que fazer um estudo de caso, onde a gente vai fazer uma análise frente à norma técnica relacionada à aviação e também a jurídica, em termos de responsabilidade, seja ela civil, seja ela penal ou até mesmo administrativa. Nós vamos ver que, como eu já disse, esse acidente ocorreu no sábado, contudo, no domingo, houve várias personalidades, alguns peritos, falando sobre o assunto e até mesmo determinando culpas. Então, me lembro que veio um profissional
que acusou os controladores de serem culpados por terem dado causa ao resultado, porque autorizou. Isso já no domingo. O acidente ocorreu na tarde de sábado. No jornal, às 6 horas da manhã, no domingo, você já estava lendo a acusação de profissionais que eu chamo de peritos. Os controladores, alguns deles eu até fiquei sabendo, ficaram muito preocupados com a possível acusação. Mas é claro que esse profissional era um engenheiro aeronáutico, não sem formação jurídica, dando pitaco sobre responsabilidade. Então, um engenheiro aeronáutico sem formação jurídica não é pessoa capacitada, indicada para falar sobre responsabilidade. Quando esse profissional irresponsavelmente foi à mídia pré-anunciando que os controladores teriam culpa, ele foi muito infeliz. Não por ser engenheiro sem formação jurídica, também. Mas o mais importante é que ele não trouxe nenhuma fundamentação técnica e nem jurídica. Para um perito, inexiste essa possibilidade de acusar ou sustentar uma argumentação sem fundamentação. Então, para nós aqui, o que você falar, pouco interessa. Mais importante do que a fala, do que a tese, do que a argumentação, é a comprovação, a fundamentação técnica e jurídica. E repito, sem fundamentação técnica e jurídica, qualquer tese que é apresentada para nós é considerada inválida. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar aqui algumas coisas, né, que foram faladas logo após o acidente. O controlador de tráfego aéreo culpado. Isso foi falado na mídia. Acidente com aeronave experimental não é investigado. Tratava-se de uma aeronave experimental, tá? Então, não é investigado. São coisas, vamos lá, eu preciso deixar bem claro aqui, estou sinalizando o nosso roteiro. Você pode até falar que uma aeronave, acidente com aeronave experimental não é investigado, pode até falar isso, contudo, tem que fundamentar. Eu não me preocupo tanto com as argumentações, as afirmações. O problema maior são as fundamentações. Então isso foi falado na mídia e o perito, nós trabalhamos com várias áreas na peritagem. Uma das áreas, nós preparamos os peritos para aqueles que queiram falar na mídia. Então quando ocorre um acidente, jornal, entrevistas, assim vai, televisão, vários programas convidam, buscam peritos. E o problema maior dos peritos, alguns, né, que eu chamo de peritos, é o problema de falar sem fundamentar. Então o nosso curso não prevê isso e não promove isso. Só fala aquilo que você puder fundamentar. Se você não pode fundamentar, ignorando ou não tendo condições de consultar o manual no momento, não fundamente, não faz. A aeronave experimental não pode sobrevoar áreas densamente povoadas. Também não conseguiram. Eu faço até uma pergunta, o que é área densamente povoada? Inegavelmente, nós podemos afirmar que São Paulo, onde ocorreu o acidente, Campo de Marte, Zona Norte, ela é uma área densamente povoada. Inegável. Contudo, eu queria saber quais são os critérios para definir uma área densamente povoada. Tá ok? Mas vamos continuar? Né? Aí eu já faço as seguintes colocações. Qual documento, norma ou regulamento que preceitua que acidente envolvendo aeronave experimental não deva ser investigado? Então você que está fazendo esse exercício, que vai participar do nosso debate, nosso encontro virtual, nosso workshop, você já deve preparar para isso aí. Se é que você acha que aeronave não deve, uma aeronave, um acidente aéreo com aeronave experimental não é investigado, indique. Indique a norma que impede que a aeronave experimental não possa voar em área densamente povoada. Onde é que isso está escrito? Tá? Então é isso que você vai ter que trazer para nós aí. A autorização para a decolagem foi emitida pelo órgão de controle. Seriam os controladores também responsáveis pelo acidente por ter autorizado a aeronave a decolar em área densamente povoada? Isso aí é que... Lembre-se, meu caro aluno perito, seja ele você que queira atuar como perito, como assistente técnico de defesa ou assistente técnico de acusação. Essas colocações poderão vir à tona e você poderá trabalhar com a sua tese, precisando fundamentá-la, para sustentar ou não um promotor, um juiz, um advogado ou até mesmo um delegado, tá ok? Foi noticiado pela mídia, em geral, que a aeronave realizou voos nos aeródromos do Campo de Marte nos últimos meses. Nesse caso, as autoridades seriam também responsáveis por essas operações e pelo acidente? Quais autoridades? O que ocorreu foi o seguinte, olha, essa aeronave não podia voar
no campo de Marte, porque trata-se de uma aeronave experimental e uma aeronave experimental precisa ter uma autorização especial. E ela não tinha essa autorização. Estou trabalhando numa tese que foi cogitada e nós vamos fundamentar no nosso debate. A pergunta é, se é verdade isso, que a aeronave já fazia outros voos regularmente, falhou fiscalização de alguém? Se é que falhou, quem seria esse alguém? Essa é a pergunta que nós fazemos e que você vai responder para nós. Faça uma relação entre a resolução da ANAC, decolagem certa, e o acidente envolvendo o experimental Papa Romeo, Zulu Romeo Alpha. Eu vou conversar daqui a pouco e explicar melhor o que é essa decolagem certa aí, ok? Então vamos... análise jurídica. Vamos trabalhar um pouquinho. Impedido de voar em área povoada. Vamos trabalhar aqui com a TCO. O ATCO é o Air Traffic Control Officer, ou seja, o controlador de tráfego aéreo. Então, veio uma acusação, vamos supor que você, perito, seja contratado para defender, ser o assistente de defesa do controlador de tráfego aéreo. Saiu na mídia, os responsáveis falaram que o controlador de tráfego aéreo foi culpado porque autorizou a aeronave a voar em área povoada, densamente povoada. Tratando-se de um experimental, o controlador, ao emitir a autorização, foi culpado. Como é que nós trabalhamos com isso aí? Então eu vou sinalizar, não respondendo, mas partindo para uma resposta. No Brasil, nós temos o sistema de aviação brasileiro bipartido. Então nós temos o DCEA e nós temos a ANAC. E essa divisão não é boa, ela não é legal, ou para quem vai atuar como especialista em direito aeronáutico, precisa conhecer muito bem essa diferença. Nós temos visto equívocos extraordinários pelo fato do operador do direito desconhecer esse detalhe aqui. Então vamos ver, o DCEA, ele é um órgão, né, responsável por fiscalizar e coordenar o tráfego aéreo. Então, no Brasil, nós temos o DCEA, que coordena o tráfego aéreo, circulação de aeronaves, procedimentos, formação do controlador, fiscalização do tráfego aéreo, multas de tráfego aéreo e assim por diante. Por outro lado, de uma forma bipartida, nós temos o quê? A ANAC, que fiscaliza e coordena a aviação civil. Isso pode trazer desconforto para os operadores do direito que atua na atividade aérea. Então, o que é responsabilidade da ANAC e o que é responsabilidade do DCEA? Vou dar um exemplo aqui. Se um piloto decola com um aeródromo, as condições abaixo dos mínimos, ele cometeu uma infração de tráfego aéreo. Então, para voar, num voo visual, por exemplo, o piloto tem que ter condições mínimas de teto e visibilidade previstas em regulamento. Se ele voa abaixo dessa previsão regulamentar, ele está cometendo uma infração de tráfego aéreo que é apurada pelo DCEA. Por outro lado, se ele está com a sua carteira técnica, estou falando de uma forma bem genérica aqui, vencida de pilotagem, ele comete uma infração no âmbito da ANAC, que regula e coordena a aviação civil. Um piloto que faz voo internacional sem portar a carteira que comprova ali a sua proficiência no teste de proficiência em inglês da ICAO, ele comete uma infração. E essa infração é da esfera da ANAC e não do DCEA. Então, dei alguns exemplos, poderia dar muitos outros exemplos, em que tem certas atividades que são reguladas e fiscalizadas e coordenadas pelo DCEA. Outras coordenada, fiscalizada pela ANAC. E saber essa diferença é essencial. E esse acidente ele é muito interessante, porque nós temos visto acusações, posições de aeronautas que não conhecem muito bem essa diferença aqui. A título de exemplo, olha só, aí, vamos analisar esse acidente considerando a regulamentação vigente à época do acidente. A ICA 100, Instrução do Comando Aeronáutica 137, ela trata do serviço de tráfego aéreo, tá? E no seu item 6, serviço de controle de aeródromo. Tá? Então, vamos analisar a conduta do controlador. Então, o controlador de tráfego aéreo foi acusado por muitos profissionais da mídia que ele autorizou a aeronave a decolar
uma cidade densamente povoada não podia, tá? Mas vamos lá. Então, vamos ver qual é a conduta do controlador de tráfego aéreo frente à regra. Então nós temos aqui o item 1.6 que fala sobre o controle de aeródromo, a torre que autorizou. Então a torre que é o órgão que presta serviço no aeródromo, no caso o campo de Marte. E autorizações e informações. Aí você vê o item 673. O que diz o item 673? Olha que coisa interessante. O que diz? As autorizações emitidas pela torre não abrangem as condições legais ou técnicas relativas à aeronave e tripulantes e não isentam o piloto em comando de qualquer responsabilidade por violação aos regulamentos e normas de tráfego aéreo. Eu vou frisar aqui 2 pontos. As autorizações emitidas pela torre não abrangem as condições legais ou técnicas. E quer dizer o seguinte, o piloto, o controlador, ao emitir uma autorização de decolagem, a responsabilidade dele, o âmbito dele, é em relação ao tráfego aéreo. A aeronave podia decolar, a pista estava livre, a aeronave estava conflitando com outra aeronave, não estava conflitando com outra aeronave, não estava, a pista estava livre, em situação de tráfego aéreo, as circunstâncias permitiam naquela hora de decolagem, então o controlador acertou. Se a aeronave era experimental, as condições legais ou técnicas não é responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. O controlador de tráfego aéreo não tem condições de saber e conhecer os aspectos técnicos da aeronave. Se a aeronave está muito pesada, se ela está pouco pesada, baixo pesada, se a aeronave é homologada ou não por instrumentos, se o piloto é ou não homologado, credenciado a voar por instrumentos, isso aí, os aspectos técnicos da aeronave, da tripulação, é âmbito ANAC, não é âmbito DCEA. Então aquela aeronave não podia voar, porque o certificado de aeronavegabilidade, essas coisas não tem nada a ver com DCEA. Quem fiscaliza a aviação civil é a ANAC, não é DCEA. O controlador, ele presta serviço de controle de tráfego aéreo, que são atividades relativas ao tráfego aéreo, que são atividades fiscalizadas, coordenadas pelo DCEA. Então, quando um profissional fala que o controlador foi culpado pelo fato da aeronave ter voado em área densamente e não podia voar aquele papo furado toda, ele desconhece o 673 da regulamentação. Então o controlador não tem culpa nesse caso, ok? E não isenta o piloto em comando de qualquer responsabilidade por violação. Ou seja, se o controlador, a aeronave surge no ponto de espera e pronto para decolar e reporta que está pronto para decolar, o fato do controlador autorizar não isenta o piloto de obedecer às regulamentações internas. Então ele não poderia falar assim, bom, eu sou aeronave experimental, segundo o regulamento específico, mas o controlador autorizou, então eu estou livre. Negativo. O controlador até mesmo não conhece a regulamentação de cada avião. Existe avião regulamentado pela documentação geral, documentação especial, táxi aéreo e assim por diante. Então o controlador não conhece. Vou repetir que isso é importante. O controlador, ele presta seu serviço baseado nas regras de tráfego aéreo. Tinha teto suficiente? Tinha. Tinha visibilidade? Tinha visibilidade. Tinha aeronave conflitante? Não. Então está autorizado. Então o aspecto, a visão do controlador é direcionado ao tráfego aéreo. Aí o RBH, hoje RBAC, né? Tá? RBH 91, regras gerais de operação para aeronaves civis. Então tratava-se de uma aeronave civil, regulamentado pela hoje é RBAC, mas ainda a gente vê RBH, RBAC. Então, vou falar uma coisa aqui, RBAC, tá? O RBH, mais modernamente RBAC, são regulamentos voltados à aeronave. A aeronave experimental, no caso, era regulamentada pelo 91. Eu quero dizer uma coisa aqui que pouquíssimos, quase nenhum controlador conhece esses regulamentos, mesmo porque não tem nada a ver com a jurisdição do DCEA. Jurisdição quer dizer dizer a lei, jurisdição, dizer a lei. Então não é o DCEA que diz a lei sobre aviação civil, que regulamenta a aviação civil. Quem regulamenta a aviação civil é a ANAC. Então esse regulamento aqui é da competência da ANAC. O controlador não estuda do regulamento da ANAC. Pouquíssimos controladores conhecem esses regulamentos. Então, só para entender que essa bipartição, essa responsabilidade da operação da aeronave experimental frente ao 91 não é da jurisdição do DCEA, muito menos do controlador de tráfego aéreo. Olha só o que diz o item 319 do
documento 91, ele regulamenta a aeronave civil com certificação, com certificado de autorização de voo experimental. Como eu já disse, esse documento é normalmente desconhecido pelo controlador de tráfego aéreo. Olha o que diz lá esse documento, RBAC, mais modernamente falando. A menos que de outra forma autorizado pelo CTA, que é um instituto que fica ali em São José dos Campos, em limitações operacionais especiais, nenhuma pessoa pode operar uma aeronave com certificado de voo, de autorização de voo experimental, que é o caso da aeronave, sobre áreas densamente povoadas ou em uma aerovia movimentada. Então ele está dizendo o seguinte, esse documento que o controlador não tem culpa, não tem conhecimento. Está dizendo que uma aeronave experimental não pode voar em área densamente povoada e nem aerovia movimentada, a menos que o CTA lá dê essa autorização. E que nós já fizemos um estudo preliminar, essa aeronave não tinha essa autorização especial. Tá ok? Mas o controlador não sabe disso. Se a aeronave chega no ponto de espera, pronto para decolar, e pede para decolar, isso aqui é uma norma administrativa, não é operacional relacionada ao tráfego aéreo. Então, não é do âmbito do DSEA. O controlador não tem conhecimento disso. Subtende-se que, se a aeronave chegar no ponto de espera e pedir autorização, subtende-se que ela já cumpriu esse requisito aqui, perante as autoridades administrativas, que no caso, a ANAC. Então, conforme eu disse, no item 673, a autorização dado pelo controlador, autorizado a alinhar e decolar. Essa autorização, conforme diz o regulamento do DSEA, não prevê aspectos legais ou técnicos. Então, quando o controlador deu a autorização, ele não precisava saber isso, porque a autorização é relacionada ao tráfego aéreo, normas do DSEA e não normas da ANAC, no caso aqui, RBAC 91319. A menos que de outra forma autorizado pelo CTA, tá? Então, nós precisamos pesquisar se a aeronave tinha essa autorização especial. Normalmente, geralmente falando, ela não podia ter decolado. Mas será que ela tinha essa autorização especial? É isso, tá ok? O CTA poderá emitir limitações operacionais, tá? Aqui o que nós não conseguimos definir, nenhum documento define o que é a área densamente povoada e que é a aerovia movimentada. 10 aeronaves de uma aerovia já está movimentada? Quais são os critérios? Então esses critérios são coisas que estão jogadas ao ar, embora para esse tipo de acidente, nesse local, nós não temos essa discussão. São Paulo, inegavelmente, é uma área densamente povoada. Mas o regulamento precisa ser, vou ser redundante, precisa ser mais preciso em relação a isso aqui. Isso aqui dá grandes discussões se fosse uma outra região, por exemplo. Tá ok? Decerta, isso aqui é muito importante. À época do acidente, vigorava esse documento aqui, Resolução 268 de 18 de março de 2013. Olha que coisa interessante aqui, que a gente precisa entender, pessoal. O que é decerta? Então esse documento, vigente à época do acidente, ele estabelece procedimentos para usuários do sistema que chama decolagem certa. Olha só que interessante, eu vou explicar para vocês. Nós falamos que o Sistema Brasileiro da Aviação Civil é bipartido. Então nós temos ANAC e DSEA. Então a pergunta é o seguinte, vamos supor que lá em Congonhas, ou qualquer outro aeródromo, a título de exemplo Congonhas, uma aeronave, o piloto vai e preenche o plano de voo. E quando ele preenche o plano de voo, o certificado de aeronavegabilidade da aeronave está suspenso. Vários motivos. Ou então a manutenção não está em dia. Essa aeronave não podia decolar. Mas o controlador não tem acesso a essas informações. E mesmo porque o controlador também não pode impedir. Por que ele não pode impedir? Porque isso é atividade de fiscalização do âmbito da ANAC e não do DSEA. Para minimizar essa confusão, foi criado o sistema DSEA. O que acontece? Quando o piloto preenche o plano de voo, o profissional do sistema de proteção ao voo recebe aquele plano de voo e insere no sistema chamado Decerta. Eu estou explicando genericamente, isso requer mais estudo mais aprofundado, tá? Então o profissional que recebe o plano insere no sistema que é interligado com a ANAC. E se a aeronave tiver alguma pendência, vai ser acusada ali de imediato. Então, por exemplo, comandante, o senhor quer voar de São Paulo para Jundiaí, mas o sistema está falando aqui que a sua aeronave está com pendência na ANAC.
Aí o piloto não vai voar ou vai preencher um manifesto ali dizendo que está em dia sim, e depois vai se justificar pela ANAC. De tal modo que os profissionais do sistema de proteção ao voo não vai impedir essa aeronave, porque não é do âmbito do DCEA fiscalizar atividades ligadas à aviação civil. DCEA fiscaliza, coordena e executa atividades da área de tráfego aéreo. Então a gente precisa ver o que é que aconteceu aqui. Ele preencheu um plano de voo? Tinha o sistema DECERTA, estava ativo? O sistema DECERTA acusou alguma não conformidade? O piloto se adequou à não conformidade? A gente precisa estudar. Em todos os casos, quando a aeronave chega no ponto, olha que interessante, quando a aeronave chega no ponto de espera e fala com o controlador de tráfego aéreo, toda essa pendência aqui, essas pendências se situam numa fase anterior. Quando ela chega ali para o controlador de tráfego aéreo, isso já foi sanado, tá? Pelo profissional que recebe o plano de voo e o sistema deu certo. O que aconteceu antes, nós não sabemos e precisa ser investigado. Mas quando chegou ali, o controlador de tráfego aéreo da torre de controle de Marte, não cabe a ele fazer essa fiscalização. A pendência, não há pendência, você é experimental, você não é experimental, né? Ouvi várias argumentações, uma mais absurda que a outra. Uma falou assim: Calazans, o controlador devia saber que era aeronave experimental, porque toda aeronave de matrícula Papa Romeo é matrícula de aeronave experimental. Essa eu vi de muitos absurdos. Eu conheço a aeronave da aviação geral, da aviação executiva, que é Papa Romeo. Então, são argumentações querendo incriminar o controlador de tráfego aéreo. Eu não estou aqui para defender o controlador, não sou assistente dele, e nem incriminar e nem defender. Pelo menos o meu aspecto aqui como professor, é mostrar um caminho técnico jurídico para fundamentar as argumentações. E aí você vai na norma brasileira que disciplina melhor as investigações. E essa norma é NSACA 313, que fala que é o Protocolo de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas de Aviação Civil conduzida pelo Estado brasileiro, vigente à época do acidente. Aí fala: a ocorrência aeronáutica envolvendo a aeronave ou veículo aéreo incluído na categoria experimental para uso aerodesportivo ou a aeronave histórica somente será objeto de investigação do CIPAE se o CENIPA julgar circunstâncias e consequências que justifiquem a realização de tal processo. Então vamos lá. Aqui, quem afirmou que acidente envolvendo a aeronave não se investiga, fez uma afirmação que não é totalmente verdadeira. Somente será objeto de investigação, então pode ser. Se o CENIPA julgar, né? Agora, quais são os critérios que ele vai julgar para a realização da investigação, nós não sabemos, eu não quero saber também aqui agora. Nós vamos debater isso no nosso encontro, no nosso workshop. Mas cuidado, o CENIPA não investiga acidente envolvendo aeronave experimental. Não é isso que diz a norma, pelo menos a norma vigente à época do acidente. Então quem saiu para a mídia afirmando isso, cometeu um pequeno deslize. Ok? E aí, olha só que interessante, aqui nós temos uma incoerência aqui que precisa ser mudado. Uma vez que esse tipo de atividade com aeronaves históricas, aeronaves de experimental, ocorre por conta e risco do operador. Aqui nós precisamos resolver uma coisa aqui urgente no Brasil. Então quer dizer que todo voo de aeronave experimental, aeronave histórica é por conta e risco do operador? Aí precisa melhorar. Quando eu comecei na atividade aérea, quando se falava de ultraleve, aeronave experimental, nós imaginávamos uma vassoura voadora. Às vezes até naquela época, mais avançada era a cadeira voadora. Né? Olha, tem ultraleve na terminal, então o controlador ficava despreocupado. Hoje, há aeronaves experimentais que são mais eficientes e eficazes que muitas aeronaves convencionais. Então tem aeronaves aí que, uma vez houve um conflito porque o controlador foi informado que estaria entrando na área dele uma aeronave experimental. Ele não se preocupou. Quando ele viu uma aeronave com uma performance elevada para aquele tipo de aeronave que ele estava esperando. Então hoje, muitos
empresários são orientados a possuírem aeronaves experimentais porque elas sofrem menos fiscalização do órgão da ANAC. Então, muitos empresários, não estou afirmando que é esse caso, mas muitos empresários, eles têm utilizado aeronaves do tipo ultraleve ou experimentais para ter mais liberdade. Se é que isso é verdade, a gente precisa prestar muita atenção, porque 1/4 da frota brasileira é de aeronave experimental. Então, como que eu posso, com esse avanço todo, considerar que uma aeronave pode ficar sob o risco do operador? E quem está voando embaixo? Ou melhor, quem está voando embaixo não, quem está embaixo? As casas, a população e as outras aeronaves. E o passageiro? Essa nave tinha 7 passageiros, tinha 6 passageiros. Então, como é que eu, passageiro que sou leigo em aviação, manutenção, eu vou voar numa aeronave por minha conta e risco? Assim como a ANAC e os outros órgãos fiscalizam, eu acho que já chegou no momento em que a aeronave experimental, do porte de aeronave que nós temos hoje, não mais ficar no seu livre dispor, colocando outras pessoas em risco. Então eu vou voar numa aeronave experimental, não Calazans, mas está escrito lá, operação dessa aeronave por conta e risco do operador. Mas eu não sei de manutenção. A manutenção cabe ao operador. Não. Eu acho que já precisamos mudar. Nós não estamos mais falando de cadeira voadora nem de vassoura voadora. Nós estamos falando de equipamentos que fazem parte de 1/4 da frota brasileira. Então, nós precisamos trabalhar com isso aí. Terminando, nós vamos depois passar as perguntas, mas terminando, você viu que para responder a essas perguntas e estudar esse caso, dentre outros documentos, olha só, você precisa estudar a Resolução 208, a norma 313, a ICA 137, a Lei 11.182, né, que fala a Lei do Aeronauta, hoje já mudou, né, a época do acidente, pelo menos, estou falando das leis da época, RBH 91 ou RBAC, a Lei 7565 e muitas outras coisas. Então o perito, olha que interessante, ele precisa determinado acidente e estudar quais são as normas aplicáveis. Como se trata de uma aeronave experimental, são essas e mais, eu estou citando algumas. No nosso bate-papo, na nossa oficina, workshop, você vai trazer as suas argumentações, ok? Essa é uma aula, tá? É um estudo de caso, é um debate que nós vamos fazer, uma oficina de uma das aulas do nosso curso de Princípios e Fundamentos do Direito Aeronáutico voltado a perito aeronáutico. O caso vai mais longo, tá? Eu apenas introduzi o caso aqui para nós debatermos. Mas quem quiser saber mais sobre esse caso e o nosso curso, entre em contato com o professor Calazans. Nós teremos o maior prazer em informar mais detalhes. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.